Voltamos com o segundo bloco do programa O Produtor Quer Saber, que hoje recebe o gerente de projeto da consultoria Bain Company, Rafael Martins. No primeiro bloco, nós começamos a falar sobre esse estudo, né? Um estudo do mercado do seguro rural no Brasil. Agora vamos detalhar um pouco mais o que vocês identificaram, primeiramente, que precisa ser olhado de uma forma diferente. Então, o primeiro ponto que a gente fez, e é tradicional da nossa consultoria fazer isso, se a gente quer entender o mercado no Brasil e se ele está desenvolvido ou não, a gente vai olhar para outros países e ver quão diferente ou parecido é a situação em outros países. A gente fez o que a gente chama de benchmark com outros 5 países. E um dos pontos que a gente já falou de forma geral, a penetração de seguro no Brasil está na casa de 8%, enquanto outros países vão ter 60%, 70%, às vezes até 90% de penetração, mostra um setor muito mais envolvido. E aí, de fato, a gente começou a entender quais são as diferenças. O que difere o Brasil, por exemplo, dos Estados Unidos, ou da China, ou da Índia. Então, esse foi o nosso primeiro passo para depois, de fato, criar algumas propostas de melhoria para o Brasil especificamente. Agora, dentro disso, o que vocês identificaram nesse comparativo que o Brasil precisa avançar mais, além desse percentual, é claro? Então, acho que o primeiro ponto que a gente levantou foi a necessidade de criar um seguro de receita. Então, o seguro de receita ele nada mais é do que um seguro que não cobre só a produtividade do agricultor, mas também uma eventual queda de preço da commodity que ele está vendendo. Esse é o grande produto que é vendido nos Estados Unidos. Mais de 90% das apólices americanas são de seguro de receita e a gente acha que esse é um produto que cairia muito bem no Brasil. E é um produto que hoje tem pouco apoio, pouca distribuição por parte das seguradoras, até porque tem pouco apoio do governo, ou seja, pouco recurso para o subsídio a esse produto específico, mas a gente entende, tanto nas conversas com o MAPA, como nas conversas nas seguradoras, que existe apetite para divulgar um pouco mais esse produto e fazer ele crescer um pouco mais. Então, existe campo no Brasil para crescer muito o seguro rural ainda. O que vocês identificam que precisa ser trabalhado, principalmente na imagem desse seguro, em relação a mudanças da política, como ela é feita hoje também? Eu acho que quando eu penso na política, uma coisa importante é criar essa previsibilidade, que a gente falou no primeiro bloco. Acho que aqui, se o governo conseguisse dar uma estabilidade, uma visão de 3 a 5 anos, o que efetivamente vai gastar, e ser um recurso não discricionário, um recurso que você não pode cortar em cima da hora, isso ajudaria muito o setor a desenvolver. Acho que do ponto de vista privado também tem algumas melhorias que a gente levantou, principalmente na comunicação lá nas bases, nas pontas com o produtor, para explicar melhor o produto. Hoje em dia a gente viu que 32% dos produtores não conhecem bem o produto ou não foram ofertados o produto corretamente para eles. A gente gostaria que esse número fosse quase zero. Então, de fato, fazer com que o corretor, às vezes o gerente do banco, conheçam bem o produto e expliquem direitinho o que é incluído, o que não é incluído, quais são o passo a passo para ser feito no caso de um sinistro, por exemplo. Aí, nesse caso, esse trabalho está sendo feito por corretores, por seguradores, já está se mudando esta visão no campo, quer dizer, o produtor está conseguindo entender, está sendo feito um trabalho de base? Sim, eu acho que é um trabalho que tem sido feito nos últimos anos, as seguradoras claramente estão se mexendo nesse sentido, elas entendem a importância sobre isso. A nossa visão é que esse processo deve se acelerar nos próximos anos, porque acho que agora já chegou um tamanho desse mercado no Brasil que tornou ele muito atrativo, muito interessante, portanto, tem que ser melhor trabalhado. Então, a tendência é de uma aceleração na melhoria dessa comunicação com o produtor nos próximos anos, mais treinamento de quem está lá na ponta, para que ele, de fato, consiga vender o produto de uma forma mais estruturada e não simplesmente uma venda casada, uma venda que é muito ligada ao crédito, que ainda existe no Brasil. Já é muito menos do que era antigamente, mas ainda existe em alguns casos. Agora, é importante essa pressão do produtor junto aos parlamentares que começaram a se interessar, principalmente os parlamentares que têm o seu núcleo eleitoral mais nessa base da agropecuária, né? Então, essa pressão toda começa a fazer diferença na hora das políticas públicas serem definidas para a agricultura? Sem dúvidas. Eu acho que o apoio das bases para conversar tanto no Congresso como junto ao MAPA vai auxiliar muito a prioridade do país em relação a isso. E eu acho que uma coisa que é importante, e aqui eu vou comparar de novo o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil hoje, quando você tem uma quebra de safra, o produtor sofre muito mais do que nos Estados Unidos, porque ele não tem o seguro.
Então a gente até fez uma comparação de, depois que você quebra a safra, como é que a produtividade do produtor vai andar nos próximos anos? E no Brasil, depois da quebra de safra, ela fica de lado, não cresce por muitos anos, porque o produtor fica descapitalizado, não tem dinheiro, não vai trocar o maquinário, vai comprar menos fertilizantes, vai comprar uma semente um pouco pior e por isso vai ficar mais ou menos estável a produtividade dele. Nos Estados Unidos, como quando tem a quebra de safra, o produtor consegue levantar o dinheiro com seguro e, portanto, não se descapitaliza, depois da quebra de safra, a produtividade dele continua crescendo. Então, acho que para o produtor tem um caso muito importante aqui de vantagem do seguro e é importante, sim, que ele faça essa pressão junto ao Congresso, junto ao MAPA, junto a todas essas entidades, para que, de fato, haja uma prioridade junto à política pública. Junto ao seguro rural, né? Você tendo essa formação, né? Hoje ainda estão se trabalhando em sistemas. Você acredita que ainda acabam burocratizando? Eu acho que ainda tem que ter uma expertise melhor dos técnicos do MAPA para que eles entendam melhor esse processo, que estão tentando mudar. Tem até uma mudança que a gente conversou com a Secretaria de Política Agrícola, algumas mudanças, colocar no site, que o produtor vai lá, tipo, eles fizeram um comparativo, tipo um decolar.com, já com custo. Acho que isso é viável? Eu acho que o MAPA tem trabalhado bastante essa questão do seguro, tem pessoas muito competentes e que estão tentando algumas iniciativas. Acho que toda ajuda nesse sentido é bem-vinda. Eu não conheço todas as iniciativas deles, mas eu imagino que de forma geral, pelo menos a parte, exceto a parte dos recursos, que não tem sido tão fáceis, mas as outras iniciativas, o MAPA tem sim trabalhado para disponibilizar informação e outras iniciativas que sim ajudam a desenvolver esse mercado. Ter uma plataforma, como eles estão querendo implantar uma plataforma piloto ainda este ano, até o final do ano, que seria uma plataforma onde você identifica, você tem os dados todos lá das seguradoras e os pacotes, quer dizer, mas tem que estar muito claro os tipos de pacotes para que o produtor possa entender o que ele está comprando? Seguro não é uma coisa necessariamente muito fácil de você vender pela internet, ainda mais um seguro agrícola que tem várias cláusulas e você de fato precisa entender bem o que você está comprando. Obviamente, um produtor que já esteja mais acostumado, já compra há muito tempo, já tenha facilidade de navegação sobre esse mundo dos seguros, esse talvez seja o primeiro que vai para a internet, mas voltando ao ponto inicial, ainda você precisa ter o trabalho na base, porque muita gente não conhece ainda e é difícil imaginar que o produtor vai ler um contrato de 60 páginas com um monte de cláusulas diferentes para de fato se informar. Então, de fato, o trabalho de campo, diria assim, de contato lá nas bases, lá nas cidades, nas agências, nas corretoras, ainda é muito relevante, embora isso não signifique que fazer uma plataforma na internet seja uma má ideia, pode ser que dê certo, mas acho que tem um público um pouco mais restrito. Acho que isso pode burocratizar um pouco mais, restringir um pouco mais esse acesso, dificultar esse acesso. Tem que pensar, tem que ver isso na prática, Como é um piloto, vai dar para vocês trabalharem, As próprias seguradoras vão estar analisando isso. Exato, eu acho que no final das contas, como é uma coisa adicional, não vai atrapalhar, pelo menos, porque se não der certo, simplesmente todo o outro plano continua acontecendo. Por isso, acho que até a ideia do piloto. Se der certo, pode ser que seja um grande auxílio para o setor, mas nesse momento não dá para saber ainda, e eu acho que nesse sentido a ideia de fazer um piloto ainda com uma escala um pouco menor para testar é de fato a melhor plano de ação aqui para essa ideia do governo. Ainda mais no Brasil, do jeito que vocês identificam. Agora, nesse estudo, vocês identificaram que existem realidades diferentes do entendimento do seguro? Algumas regiões já estão mais, digamos, seguras em lidar com o seguro, sendo redundante? Sem dúvidas. Acho que a região que conhece melhor o produto, claramente é a região sul, e acho que tem uma base histórica, que é lá, de fato, onde você tem riscos climáticos um pouco mais agudos. Frutas, principalmente. Frutas, por exemplo. Então, no limite, acaba criando um pouco mais a cultura, facilitando essa cultura. Enquanto, por exemplo, no centro-oeste, Mato Grosso, a penetração é na casa de 1%, 2%. É muito, muito pequeno. Quantos por cento lá do Mato Grosso contrata seguro. Também porque eles entendem lá que o risco climático é menos relevante. Isso dito, não significa que eles não deveriam estar comprando, porque se eles têm menos risco, a pólice para eles deveria ser mais barata. E, portanto, no limite,
pouca diferença faz qual que é o tamanho do seu risco, contanto que o preço esteja bem ajustado. E uma das melhorias que a gente está trazendo para o futuro é uma diferenciação um pouco maior de preços, para que o produtor que tenha menos risco, de fato, enxergue uma taxa que seja diferente do produtor que tem mais risco. Por isso é importante esse novo ZARC, né? O novo zoneamento, em relação a ter essas margens de percentuais. Isso pode ajudar nesse cálculo? Pode ajudar, e acho que você precisa ter, na verdade, bases de dados, e acho que o ZARC pode ajudar, mas o grande ponto aqui é como é que a gente levanta bases de dados diferentes para cruzar. Já até estava conversando na reunião, que penso que a Receita Federal faz hoje. Eu faço meu imposto de renda, autodeclaro, e eles têm várias bases de dados que eles ficam cruzando para ver se o que eu estou falando realmente é verdade. A ideia é mais ou menos essa. O produtor ele tem que falar para a gente qual que é a lavoura dele, qual que é a produtividade, qual que é o tipo de perfil de solo, várias informações. E a gente tem que levantar a base de dados que você consiga cruzar para ver quem está te falando a verdade, quem não está te falando a verdade, ajustar os preços e, portanto, ter uma coisa um pouco mais precisa do que hoje, em que você não acredita muito no que ele te reporta, não consegue usar tão bem essa informação e os preços ficam menos diferenciados. Eles acabam sendo muito parecidos. Numa mesma cidade, um produtor de soja vai ter taxas quase iguais, praticamente a mesma taxa, sendo que a gente sabe que um produtor na mesma cidade pode sim ter riscos bem diferentes de acordo com a tecnologia que ele emprega. Tá certo, eu agradeço a participação do gerente de projeto da consultoria Bain Company, Rafael Martins. Muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Obrigado, bom dia para você também.